Fala pessoal, tudo bem? Professor Vitor aqui, professor de física na área, beleza? Na aula de hoje, a gente vai estar falando aí sobre cinemática, tudo bem? Cinemática, pessoal, é o estudo do movimento, tá? Dos corpos, sem levar em consideração o que provoca esse movimento, beleza? Então vamos começar agora a nossa aula aí. Daí assim, pessoal, vamos começar essa aula então, vendo aí alguns conceitos básicos. E aí vamos começar falando aí de deslocamento. O que é o deslocamento? Deslocamento, ele é a variação da posição de um objeto ou de um corpo. Então imagina o seguinte, que no S1 aqui eu tenho o nosso objeto, tudo bem? Depois de um determinado tempo, esse nosso objeto ele está na posição S2. Isso quer dizer que ocorreu aí um deslocamento, ocorreu aí uma variação da posição, tudo bem? E a gente representa assim, ó, ΔS, tá? O delta, ele representa a variação. Então, ΔS é igual a S2 menos S1. Generalizando isso, a gente pode colocar, ó, ΔS é igual a S final menos S inicial. Ou seja, a posição final que o corpo está, menos a posição inicial. Tudo bem? Quando essa variação de posição ela é positiva, o corpo ele está indo no sentido da trajetória, que é o que está aqui. Ó. Quando a variação é negativa, o corpo ele está indo contrário à trajetória. Tudo bem? Aqui é S2. Vamos entender isso melhor? Olha só, lembra lá da aula de introdução à física que a gente tinha aqui, ó, uma estrada. Espera aí, vou botar aqui. A gente tinha uma estrada e a gente tinha lá uma placa, né? Quilômetro 0 e quilômetro 100. Perfeito? Beleza. Se o nosso objeto ele está indo nesse sentido aqui, ó, ele está indo no sentido da trajetória, o deslocamento é positivo. Se o nosso objeto ele está nesse sentido aqui, ele está indo no sentido oposto da trajetória. Então, o ΔS vai ser negativo. Tudo bem? Vamos avançar então. Agora aqui a gente vai falar de velocidade média e aceleração média. Muito importante aí, né? Para a gente poder depois resolver os exercícios, né? Velocidade média, por definição, ela é isso aí, ó. ΔS sobre ΔT. Só que agora a gente já sabe quem é ΔS. É o S final menos o S inicial. E o ΔT é T final menos T inicial. Tudo bem? Aceleração média. Aceleração média é velocidade final menos velocidade inicial sobre T final menos T inicial. Tudo bem? É a variação de velocidade no tempo. Isso aí é a definição de aceleração média. Vamos avançar aqui. Daí, pessoal, a gente caracteriza o movimento, né, de três formas. Ou ele é acelerado, ou ele é retardado, ou ele é uniforme. Acelerado é quando naquele determinado intervalo de tempo eu aumentei minha velocidade. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um objeto, deixa eu colocar assim. Aqui eu tenho um objeto, né? Pode ser um carro, pode ser uma moto. Tem um corpo aí, né? E aqui a gente tem o T, digamos, T1 e aqui a gente tem o T2. Nesse T1 aqui, a moto ela tinha 20 km por hora. O motociclista estava andando lá a 20 km por hora. No T2 ele está a 40 km por hora.
Então, nesse intervalo de tempo, o movimento foi acelerado, porque eu aumentei minha velocidade. Tudo bem? No movimento retardado, é o contrário. Movimento retardado, eu estou numa velocidade maior e eu diminuo essa velocidade. Como? Freando. Eu estou, por exemplo, a 40 km por hora, né? Eu venho a 40 km por hora e eu vi um cachorro. Então eu piso no freio e aí eu diminuo. Aí esse movimento ele vai ser chamado de movimento retardado, né? Porque eu freiei, tudo bem? E o movimento uniforme, Vitor? Pô, o movimento uniforme é aquele que você mantém a sua velocidade, né? Ó, mantém aí na velocidade constante, só que a velocidade ela não pode ser zero, porque se ela for zero, eu tô parado, eu tô em repouso. Agora eu tô a 40 km por hora em T1 e depois em T2 eu continuei a 40 km por hora. Tô numa velocidade constante, tô em movimento uniforme. Isso é muito importante, pessoal. É até o próximo assunto que a gente vai estudar, né? Movimento uniforme, vou anotar aqui assim em vermelho, ó. Movimento uniforme. Ó, velocidade é constante. Movimento uniforme, velocidade é constante, diferente de zero. Beleza, pessoal? Tira um print disso aí e grava na cachola. Movimento uniforme, velocidade é constante, diferente de zero. Show? Vamos então. 4. Outra coisa muito importante, pessoal, ainda mais para quem vai fazer Enem, propriedade dos gráficos. Seguinte, eu tenho um gráfico, nesse caso, de velocidade por tempo. Show? Aquela curva em vermelho ali, deixa eu marcar ela aqui, ó. Essa curvinha aqui, isso aí. Essa curva em vermelho, ela é a velocidade, né, que está variando no tempo. Tudo bem, tranquilo. Se eu pegar e calcular essa área aí que está achurada, essa área aí ela vai me dar o ΔS, o deslocamento. Velocidade por tempo. Então, se eu calcular a área, eu tenho aí o nosso ΔS. Beleza, pessoal? Grave isso aí também. E a outra também é propriedade do gráfico, só que é para aceleração. Mesma coisa, eu tenho uma curva em vermelho, que a aceleração ela está variando ali no tempo, né? Essa curva ela está variando no tempo e é o mesmo princípio. Isso vale sempre, pessoal. Essa propriedade de gráfico vale sempre. Se eu calcular a área destacada ali, eu vou ter ali o nosso ΔV, da aceleração por tempo, eu tenho o nosso ΔV. Beleza? Pessoal, nessa parte então de cinemática, era isso. Agora a gente, nas próximas aulas aí, a gente vai ver um pouco aí de exercícios, tá? Para a gente poder massificar isso aí, né? Tanto a parte dos gráficos, quanto ali a parte da velocidade constante, de aceleração média, velocidade média, né? Para a gente massificar bem isso, para a gente poder ter base para seguir ali nos assuntos que vão vir depois, tudo bem? Então tá, pessoal, valeu e até a próxima aula.